Olá, queridos irmãos. É um prazer muito grande estarmos novamente juntos aqui. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, né, desse livro extraordinário de André Luiz, que é Nosso Lar. E vamos hoje apresentar um estudo do capítulo 31. Esse capítulo é muito interessante, que conta a respeito de uma senhora que chegou em condições aparentes de um sofrimento muito grande. Mas antes disso, nós vamos desejar, né, que a paz do Divino Mestre possa estar com todos nós, em nossos corações e em nossos lares. E o caso é o seguinte: o capítulo chama-se Vampiro, é a questão da vampirização, né, são espíritos que eles estão numa posição inferior e estão muito ligados ainda, né, às questões materiais e se aproximam das criaturas, alimentando-se dos fluidos vitais das criaturas encarnadas. E também vampirizam em processos espirituais, né, nos planos inferiores. Então, o título Vampiro é mais um paralelismo, né, em relação às histórias antigas de vampiros que sugam sangue, etc. Mas, na verdade, são espíritos que se nutrem muito de fluidos vitais, principalmente das criaturas encarnadas, mas são espíritos em posição de profundo desequilíbrio e muitos deles ainda muito ligados à crueldade, né, à violência, à agressividade e a processos obsessivos graves. Mas vejamos o que aconteceu. André Luiz conta que já era por volta aí de umas 21 horas e ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida necessária à solução de problemas espirituais. André Luiz já trabalhando ali nas câmaras de retificação, né? Aqui, um doente pedia alívio. Ali, outro necessitava de passos e de reconforto. Quando fomos atender a dois enfermos no pavilhão 11, escutei uma gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, André. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso aos seus olhos. Guarde esta emoção para mais tarde, né, quando ele tivesse melhores condições de equilíbrio, de tranquilidade para ficar diante de quadros muito dolorosos daquela natureza. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro mil interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho das genitoras de Lísias, a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Logo após 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. E Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: "Que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" Lembremos que aquela região das câmaras de retificação, pertencente ao Ministério da Regeneração, ficava nas das posições mais baixas, mais inferiores da colônia de Nosso Lar, porque já era nas proximidades das fronteiras com o Umbral. Logo ali adiante tinha um parque imenso e depois chegavam lá as muralhas que envolvem e protegem a colônia de Nosso Lar. Então, Narcisa pergunta a esse senhor: "O que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de edificação respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura." Quer dizer, esses portões estavam ligados a essa muralha que protege a colônia. Ele estava lá, ela estava lá de fora pedindo socorro, né, diante desse grande portão, né? Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas, que ela já tinha passado por algum lugar onde havia vigilância e estava, né, diante deste grande portão pedindo para entrar. "E por que não a atendeu?" interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: "Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo,
porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros, rodeando o seu corpo espiritual ali. Quem me diz? Revidou Narciso assustado. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro, olha como distante, né, da região das Campos, tinha que atravessar uma longa distância desse parque que circundava aquela região, e já tinham percorrido ali 1 quilômetro, quando então atingiram a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável criatura, figura de uma mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Quer dizer, era uma senhora idosa, né, um vulto, uma pessoa muito infeliz, mas que estava coberta de andrajos, o rosto muito desfigurado, ele descreve como um rosto horrendo, e as pernas em chaga viva. E ela pedia socorro. Mas Narcisa prestou atenção em alguns detalhes que estavam ligados ao corpo espiritual daquela senhora. Né? Diz assim, aí diz ela, essa senhora, filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo, a alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Ela pedindo socorro, como se estivesse diante do paraíso dos eleitos. Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não respondi. A sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada, diz Narcisa. Depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Veja como há um critério de cuidado, de organização e, sobretudo, de obediência ao conhecimento das criaturas que são responsáveis pelo serviço. A Narcisa não era responsável por serviço de vigilância da colônia. O senhor que veio falar dessa senhora que estava ao portão, ele era do grupo das sentinelas, mas ele disse que, devido à condição dela, ele não poderia permitir o ingresso. Narcisa viu-a, viu que ela estava cheia dessas manchas negras e entendeu que realmente, nesta condição, ela não poderia, ela não tinha autoridade para permitir o ingresso, porque ela teria que submeter o caso ao vigilante-chefe em serviço. Quer dizer, do corpo de sentinelas daquela região, havia um chefe que responderia, né, por essa autorização ou não. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior e, pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e solicitou-lhe a ocorrência. E notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegamos à cancela. O irmão Paulo, o orientador dos vigilantes, quer dizer, esse irmão Paulo, ele era o vigilante-chefe que estava ali responsável por todos os sentinelas ali naquela noite. Né?
Então, ele agradeceu que Narciso avisou a ele, que você fez muito bem em me comunicar, e foram os três lá. Irmão Paulo. Ele examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até agora. É preciso entregá-la à própria sorte. É uma frase que vale a pena meditar sobre ela, né? Uma frase aparentemente assim muito dura, porque ele diz que ela, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. E é preciso, então, entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narciso me pareceu compartilhar da mesma impressão e adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, disse o vigilante Paulo, seria trair a minha função de vigilante. Ou seja, eu não posso permitir, porque eu trairia a minha função. E indicando a mendiga que esperava decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Então, Narcisa viu as manchas negras espalhadas pelo corpo, mas não notou mais nada além disso. Pois é, conte. Aí o vigilante-chefe diz assim: pois eu vejo mais, respondeu Paulo. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas negras. Narcisa fixou o olhar no infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: 58 manchas negras. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior do que a dos suicidas homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Quer dizer, essa pobre senhora que ali se apresentava, tendo essas manchas sido examinadas pelo chefe dos vigilantes, ele percebeu que em cada uma das 58 manchas via-se a imagem mental de um recém-nascido aniquilado por golpes esmagadores ou por asfixia. Quer dizer, crianças ao nascerem. Então, após o parto, essa pessoa, lamentavelmente, assassinava aquela criança e desaparecia com o corpinho dela. Isso acontecia muito, nós estamos falando aqui da primeira metade do século XX, em nosso lar, né, André Luiz publicou, escreveu o livro em 1942, 43. Então, nós vimos situações das décadas anteriores, né, que essa senhora viveu, né, final do século XIX e início do século XX. E os casos das meninas mães solteiras, né, que, às vezes, né, em situações de conhecerem um rapaz, de terem um namorado e manterem relações com eles, mas isso era uma situação muito difícil na época, porque, né, isso não era aceito na sociedade, principalmente se a moça fosse de classe média alta ou mesmo rica, elas eram assim consideradas umas pessoas que
seriam agredidas pela sociedade ali. Não, isso não pode acontecer, isso é uma desonra para a família. A pobre da mãe solteira, na época, era tratada de uma forma muito preconceituosa e de uma forma agressiva. Então, as famílias interessavam que aquela criança ou né, não nascesse, né, ou teria praticado um aborto, né, ou mesmo, ao nascimento, alguém desapareceria com a criança, assassinava e desaparecia com o corpinho. De tal maneira que, para a sociedade, né, não teria nada acontecido. Quase sempre, a jovem era mandada para fora, ficava em algum lugar distante, e não ficava junto da sociedade, para que não se identificasse aquela condição de mãe solteira. É uma situação que eu estou levantando aqui, pode ser até por outros motivos, mas na época o mais frequente é que a família não queria que a sociedade tomasse conhecimento de que uma filha, entre aspas, teria desonrado a família, coisa dessa natureza. E isso gerava crimes os mais hediondos, como estes aqui, que, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior do que a dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Situação realmente muito triste, uma coisa estarrecedora. Né? Recordei assombrado os processos da medicina em que, muitas vezes, enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Quer dizer, para salvar a vida da gestante, né, praticava-se o aborto, eliminava-se o filho, porque se esperasse até o nascimento, a vida da mãe, tentasse o parto, a vida da mãe estaria em grande risco. Ele falou: não se trata desses casos. Né? Irmão Paulo explicando. Né? Não fala aqui de providências legítimas, né, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começaram a trajetória da experiência terrestre com o direito sublime à vida. Então, é realmente um infanticídio, quer dizer, a determinar a morte do recém-nascido para salvar, né, a honra das famílias, né, evitar que a sociedade soubesse que era uma coisa considerada desagradável, então que é uma coisa indevida, inaceitável perante a sociedade. Isso é uma coisa muito triste, realmente. Então, diz aqui, ó, Narcisa voltou a falar. Então, o Paulo acabou de falar, era assassinato de recém-nascidos. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendemos a esta desventurada, se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Então, nós podemos reconhecer as nossas fraquezas, sabendo dos nossos erros, e temos uma boa vontade de resgatar os nossos débitos. Isso é uma situação. Porém, esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. E para que nos serve, então, aqui um serviço de vigilância? E, sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se, então, da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? E aí diz essa senhora, ela responde, né? Socorro, socorro, respondeu Lacrimosa. Mas, minha amiga, responderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Quando
o vigilante-chefe, Paulo, fez essa pergunta, né? Ela estava ouvindo inquieta e exibiu terrível carantonha de ódio, né? Uma face assim horrenda, exibiu carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Ainda ofendeu, né? O chefe dos vigilantes. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Mas não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Como quem diz, quando você começar a se arrepender dos erros praticados, você estará em condições de ser atendido. E ela, então, irada, respondeu: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Então, ela gritou, agredindo com palavras fortes, né? De uma forma assim, vamos dizer, uma voz de agressão, de violência mesmo, contra o Paulo, dizendo que chamou de demônio, de feiticeiro, né? de sequaz, quer dizer, como se fosse de amigo de Satã. Então, isso aí realmente foi uma situação muito forte que ela falou. Assumindo ainda a atitude mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: então, faça-se o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Olha só que situação. E, endereçando um dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhora de si. Então, veja que situação. Ela se apresenta humildemente como uma mendiga, como uma mulher sofredora. Mas quando ela descobre, né, que os seus crimes foram, né, descobertos ali, estavam revelados, né, os seus crimes, e que o chefe dos vigilantes fala com ela que, olha, enquanto a senhora não se arrepender perante as leis de Deus, diante dos crimes todos que a senhora praticou, aí ela reagiu com muita violência, com agressividade na voz, né, agredindo com palavras, né, e dizendo que não, que ela esperava era o paraíso. Quer dizer, então, ela uma atitude inteiramente fingida, né, para criar um clima de caridade em volta dela, como se ela necessitasse dessa caridade, e, na verdade, ela era uma entidade ainda numa condição de agir de forma muito cruel e violenta, e que certamente ela perturbaria muito o trabalho ali, né, se ela fosse admitida. Né? Se mantendo as devidas proporções, é como se admitíssemos um paciente psiquiátrico louco, né? Furioso, que pudesse entrar na enfermaria querendo quebrar tudo e agredir as pessoas que estão lá. Daí era um paciente que teria que ser contido numa camisa de força e ser sedado se ele estivesse em crise de agressividade. Mantendo as devidas proporções, seria essa comparação. Ela queria ser atendida de qualquer forma, mas ela não estava em condições emocionais, não tinha o desejo de recuperar-se, francamente, perante os crimes que ela cometeu. Que ela achava que aqueles assassinatos que ela havia cometido não eram crimes. E é até interessante a gente fazer um comentário aqui, aproveitando, na área médica, a diferença entre aborto e infanticídio. Né? O aborto, ou melhor dizendo, abortamento, né? Processo de abortar, o abortamento é quando se pratica a retirada do feto por recursos cirúrgicos, né? Por curetagem, etc., do campo uterino, do interior do útero, retirando aquela criança, mas
antes que ela tenha condições de vida extrauterina. Por exemplo, até aí o quinto mês, mais ou menos, de vida seria um processo de abortamento, que a criança não tem condições de viver fora do útero. Mas quando a criança tem condições de viver fora do útero, isso é mais grave ainda, é infanticídio. Então, você aguarda o parto para poder, então, pôr fim à vida daquele recém-nascido. Isso é um infanticídio. Então, perante a lei, né, perante, né, vamos dizer assim, as leis humanas, né, o código criminal, vamos dizer assim, você produzir o aborto é um tipo de crime. Agora, infanticídio é mais grave que o aborto. O infanticídio nasceu, né, com vida e é eliminado. É o que, lamentavelmente, aconteceu muitas vezes aí no passado e ainda, infelizmente, às vezes ainda acontece. Então, por isso ter sido, vamos dizer, descoberto, foi revelada a situação de ser, infelizmente, uma irmã que cometera muitos crimes contra a vida, perante as leis de Deus, impedindo que aquela criancinha recém-nascida pudesse continuar a sua existência. E aqui a gente pode abrir um parêntese, mesmo que seja um filho indesejado, fruto de uma gravidez indesejada, de um relacionamento que a pessoa não queria aceitar, que essa criança que se possa nascer, deixe que nasça e caminha para a adoção, porque muitos casais desejam, de fato, adotar. Né? Então, se você encaminha para a adoção, você favorece, né? Você leva a felicidade a um outro lar cujo casal não tem condições de ter filhos, mas estão aguardando a adoção. Então, vamos pensar por esse lado e respeitar a vida do entezinho que nasceu, que precisa daquela encarnação perante as leis de Deus. Tem direito à vida. O direito mais fundamental do ser humano é o direito à vida. E irmão Paulo, né, depois que ela disse assim, eu não pedi nenhum remédio, eu estou procurando o paraíso que eu fiz merecer. Ela ainda achava que tinha direito ao paraíso, provavelmente porque ela, ao confessar com os sacerdotes, esses, né, diziam que ela teria direito ao paraíso, era perdoada das suas faltas, etc, etc. E, endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhora de si. Relendo um pedacinho aqui, que é importante para nós meditarmos. Acompanhou ao irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou. Observaram o vampiro? Exibe, melhor dizendo, exibe a condição de criminosa, mas declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si mesma e assevera que está procurando o céu. Olha que sequência de comentários contrastantes, né, um com o outro, né? Diz aqui, declara-se, ela exibe a condição de criminosa, mas se declara inocente. Ela é muito má, mas afirma-se boa e pura. Ela sofre desesperadamente, mas alega tranquilidade. E, finalmente, nas considerações de Paulo, criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Muito triste, né? Ante o silêncio com que lhe ouvimos a lição, o vigilante-chefe arrematou. É imprescindível tomar cuidado com as boas e as más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida em outro lugar pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir as nossas portas, porque nosso lar não está em condições de receber uma enferma desta natureza. Ela perturbaria todo o atendimento daquela enfermaria em que existem ali sofredores, mas são sofredores que desejam melhorar e buscaram, né, o atendimento, que sinceramente querem, né, se arrependeram dos seus erros e querem melhorar. Mas ali não é o caso. É claro que ela em algum momento será atendida, mas é preciso que ela caia em si e comece a entrar no processo de arrependimento.
Enquanto ela estiver nesta situação mental, ela vai vagar por regiões trevosas e vai perturbar inúmeras criaturas até que ela possa entender o que precisa tomar realmente, de fato, o melhor caminho na sua existência. Então, essa situação é realmente muito triste. Há pessoas que já cometeram esse tipo de crime, mas que agora, perante as leis de Deus, ela vai responder de forma mais dura. Né? E nosso lar não é uma colônia que está montada para esse tipo de atendimento. Certamente que no início do processo de arrependimento da nossa irmã, alguns trabalhadores do bem vão atender e vão levá-la para o local adequado para essa finalidade. Ali, no caso, não era o momento dela ser atendida. Por isso que é preciso o conhecimento dos vigilantes para não colocar para dentro do nosso lar um espírito, uma entidade que vai trazer muita perturbação e que depois terá que ser, não poderá ficar lá, vai ter que ser colocado para fora da colônia. Então, neste caso, não se pode permitir, evidentemente, a entrada. Ficou muito bem colocada, quer dizer, está muito justa a explicação do vigilante-chefe, entendendo que aquele não era o momento. Vejam, cada espírito, por mais crimes que tenha cometido, há sempre um momento adequado para o atendimento dele pelos trabalhadores do bem. O momento adequado é aquele em que começa um processo interior de arrependimento. Aí é o momento, por exemplo, certos suicidas que são resgatados. E já passaram por um tempo de sofrimento, lá na região de sofrimento deles, e os trabalhadores do bem que são especializados nessa área vão lá, retiram-nos da região de sofrimento e levam para os setores adequados, especializados no atendimento desses irmãos. Por quê? Eles passaram um determinado tempo e é possível avaliar a condição mental de cada um deles, entendendo que aquele é o momento certo dele ser retirado. Então, fica aqui essas lições para a nossa meditação perante uma pobre de uma irmã, mas que cometeu crimes gravíssimos perante a lei de Deus. 58 crianças perderam a vida, né, sob as mãos dela. Então, é preciso que ela ainda encontre, né, nos caminhos difíceis da vida o sofrimento necessário até que ela possa ser devidamente atendida e resgatada. Que a paz de Deus possa estar conosco, hoje e sempre, em nossos corações. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Um abraço.